Em fevereiro de 1939, chegou a Parnamirim o jovem obreiro Otávio Gomes de Castro, membro da Assembleia de Deus em Natal, com 24 anos, na companhia de sua esposa, irmã Jaci Ferreira de Castro, e dos filhos Otaci Gomes de Castro, Olaci Gomes de Castro e Otávio Gomes de Castro Júnior. Naquela época, existiam apenas 6 crentes em Parnamirim, cujos nomes são Euclides Ribeiro do Nascimento, Beatriz Ribeiro da Silva, João Francisco da Silva, Elvira Anunciada da Silva, Joaquim Boa Vista de Oliveira e Eugênia Palhares de Oliveira. Assim começou a história da Assembleia de Deus em Parnamirim, ADEPAR, tendo como data oficial de sua instalação o dia 20 de outubro de 1939, quando começaram as pregações do irmão Otávio de Castro. Evangelizando a cavalo, Otávio de Castro foi pioneiro na evangelização de Pium, Pirangi, Alcaçuz e Redondezas. Tempos depois, passou a evangelizar utilizando um trator denominado o Evangelista, que conduzia irmãos em sua carroça, levando o Evangelho de Cristo às áreas de Monte Alegre, de Fontes e arredores. Mesmo sendo pioneiro, o irmão Otávio, que passou a ser chamado de Pastor Otávio, pediu à igreja em Natal que enviasse obreiros para liderar o rebanho de crentes que crescia cada dia até 1949. Em 1949, foi enviado para pastorear a igreja o pastor Inácio Duarte de Carvalho, e permaneceu à frente da igreja até 1960. De 1960 a 1963, dirigiu a igreja o presbítero Francisco Cardoso de Souza, que prosseguiu com o trabalho de evangelização. De 1964 a 1969, esteve à frente da igreja o pastor Francisco Taveira, que se destacou por sua ortodoxia no ensino da Bíblia. De 1969 a 1971, voltou a dirigir o trabalho o pastor Inácio Duarte de Carvalho, que construiu o segundo templo, onde hoje funciona a congregação do centro. Em seu pastorado, foi realizado o primeiro batismo em águas e consagrados os primeiros obreiros. De 1971 a 1999, esteve à frente do trabalho por 27 anos pastor Raimundo João de Santana, começando com cerca de 300 irmãos. Pastor Santana realizou profícuo ministério, dando grande ênfase à evangelização na cidade e no interior. Com visão missionária, desbravou municípios vizinhos, estabelecendo igrejas em mais de 20 cidades e distritos. Fundou o trabalho missionário transcultural nas cidades de São Lourenço, Rojas Canhadas, no Paraguai. No seu pastorado foi lançada a pedra fundamental do atual templo sede. Foi um momento de grande emoção, pois ali estava um marco na história da ADEPAR, com a presença de obreiros do interior, de Natal e outros estados. Em janeiro de 1999, assumiu a presidência da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e passou o pastorado com uma extensa folha de serviços prestados ao Reino de Deus. Desde 18 de janeiro de 1999, assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Parnamirim o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que recebeu a honrosa missão das mãos do pastor Raimundo Santana. Ao longo dos últimos 15 anos, com o crescimento dado por Deus, foram abertas mais de 51 congregações, incluindo alguns pontos de pregação, instaladas em templos modernos e acolhedores para os que desejam adorar a Deus. No interior, no campo,
sob a jurisdição da ADEPAR, há 24 igrejas e dezenas de congregações. O trabalho tem se expandindo, havendo sido construídas ou adquiridas mais de 15 casas pastorais. No aniversário dos 70 anos, a ADEPAR inaugurou seu templo sede com amplas e modernas instalações para melhor desenvolver a sua missão. Neste ano de 2014, quando a igreja completa 75 anos, o hall de membros alcança mais de 13 mil fiéis. O número de congregados anotados atingiu mais de 2.000. Em todo o campo, esse é um crescimento abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus tem crescido em Parnamirim, através do trabalho da ADEPAR. A igreja tem cumprido o ID de Jesus, levando o evangelho a seus moradores através dos mutirões evangelísticos e centenas de cultos ao ar livre e cruzadas de diversos trabalhos, através das congregações e de grupos de evangelizações dedicados à tarefa de ganhar almas para Cristo e cuidar da integração e discipulado dos novos convertidos, que são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na área das missões transculturais, a ADEPAR tem investido no trabalho missionário no Paraguai. Estão as igrejas em São Lourenço, Porras Canhadas e Nueva Jerusalém, além de cooperar com o trabalho em Santanir. Alargando os horizontes das missões, a ADEPAR desenvolve um trabalho missionário na Europa com base na Igreja Elim e na agência missionária Vem Portugal. Merece referência especial o trabalho das mulheres na ADEPAR. Centenas de irmãs trabalham nos círculos de oração e nas comissões de visitas, buscando a Deus em prol de toda a igreja do Senhor, que clamam a Deus, orando pelos obreiros, pelos doentes, pelos que aceitam a Cristo. São mulheres que visitam todos os dias, levando conforto aos que precisam de uma palavra de amor e de apoio espiritual. A juventude da igreja merece destaque. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, o MADEP, tem sido uma bênção na formação dos adolescentes e jovens. O trabalho tem alcançado uma dimensão que admira a muitos. A União de Mocidade da Igreja, a UMADEP, volta-se para a missão da Igreja, realiza as cruzadas Cristo Liberta e desenvolve o encontro anual Geração Avivada, além de vigílias de oração quinzenais no Cenáculo do Poder, em conjunto com setores e congregações. No templo sede e nas congregações, as crianças são assistidas em sua vida espiritual por dezenas de professoras dedicadas à obra do Senhor, que cuidam do ensino e do discipulado das crianças. Há classes nas escolas dominicais. A igreja ocupa espaço na mídia. Na Rádio Nordeste, apresenta o programa Parnamirim para Cristo. Na internet, o site da igreja ultrapassa fronteiras, levando a mensagem ao Brasil e ao mundo. Na televisão, através da TV Ponta Negra, vai ao ar o programa Fonte de Vida, além de ocupar espaços em jornais e periódicos. Na área musical, a ADEPAR tem excelência. A Escola de Música tem formado dezenas de jovens que integram 3 orquestras, além de dezenas de corais, conjuntos e grupos musicais e cantores que usam seus talentos para adoração a Deus. O Grupo Alfa é formado por surdos que louvam a Deus com os recursos da língua brasileira de sinais. A ADEPAR não tem esquecido da área social. Através do Centro Social Casemp, a igreja tem procurado amenizar as necessidades dos menos favorecidos da comunidade e tem atuado em algumas áreas, tais como assistência alimentar a muitas famílias necessitadas, assistência odontológica, assistência médica, assistência psicológica e assistência jurídica, fonoaudiológica, fisioterapêutica e em muito mais. Na área da assistência educacional, a igreja tem em funcionamento uma pré-escola, Casinha Feliz, ao lado da congregação de Rosa dos Ventos. Na congregação de Bela Vista 2, funciona um centro educacional.
E na congregação de Passagem de Areia funciona um núcleo de programa de erradicação do trabalho infantil PET. E há outro núcleo do PET que funciona na congregação em Nova Esperança. Nesses empreendimentos de caráter educacional e social, a ADEPAR atua em parceria com a Prefeitura Municipal de Parnamirim, que tem dado grande apoio a essa área importante para a integração da igreja com a comunidade parnamirinense. Na área da formação teológica, a ADEPAR possui a Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, etapa que já formou mais de 500 bacharéis em teologia, com opção de reconhecimento de seus diplomas, mediante convênio com a Faculdade de Ciências, Teologia e Administração da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Há uma ação que não é percebida no trabalho da igreja. Centenas de pessoas que aceitam o Evangelho e são transformadas pelo poder de Deus e passam a ter uma nova maneira de viver, longe dos vícios, das drogas, da violência, da prostituição e de tantos males resultantes da pecaminosidade humana, e passam a ser ótimos jovens cidadãos, pais e mães de família que contribuem para o bem da sociedade. Assim, a ADEPAR, em seus 75 anos de existência, vem semeando a palavra de Deus. Sente-se feliz em fazer parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, que está presente em todo o estado, levando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa gratidão a Deus pelos 75 anos da ADEPAR. Nossa gratidão à memória dos pioneiros que deram suas vidas para o crescimento do reino de Deus. Nossa gratidão aos obreiros do Senhor, na cidade e no interior, em que seu trabalho tem contribuído para essa vitória. A todos que têm contribuído, direta ou indiretamente, para a grandeza da obra do Senhor, através da Assembleia de Deus em Parnamirim, nos seus 75 anos. Deus abençoe Parnamirim. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Parabéns à ADEPAR em seu aniversário. Toda glória, toda honra sejam dadas ao nosso Deus.